Em algum ponto da caminhada, você aprendeu a buscar fora, fora de si, fora daquilo que sente, fora da sua essência. Disseram que as respostas estavam em livros, em regras, em sistemas, em alguém mais sábio que você. Disseram que o sagrado era algo distante, separado, reservado a poucos escolhidos, e que você precisaria se esforçar, merecer, se purificar, talvez até sofrer, para um dia, quem sabe, ser digno de tocá-lo. Mas e se tudo isso for apenas um grande véu? Um véu colocado entre você e algo que, na verdade, nunca esteve fora? E se o que você procura com tanto esforço estiver exatamente onde você menos aprendeu a olhar? Dentro, bem no centro do seu silêncio. Existe um ponto dentro de você que jamais foi tocado pela dor. Um ponto que não envelhece, não se culpa, não se desespera. Esse ponto é o que muitos chamam de essência, outros chamam de alma, alguns de presença. Mas, para além dos nomes, ele é uma lembrança viva, uma porção do divino pulsando em você. Não como uma teoria espiritual, mas como uma experiência silenciosa que você já sentiu, mesmo que por instantes breves. Sabe quando tudo para? Quando a mente silencia, o tempo desacelera, e você se sente inteiro, mesmo sem saber explicar por quê? Pois é nesse espaço que Deus respira através de você, sem palavras, sem dogmas, só presença. Mas o mundo, com sua pressa e suas vozes, te ensinou a esquecer, te ensinou que você precisava ser alguém, alcançar algo, provar o seu valor. Te ensinaram a se comparar, a correr atrás de um ideal que nunca chega. E quanto mais você correu atrás daquilo que faltava, mais distante ficou de quem você realmente é. Porque o Deus que habita em você não pode ser alcançado correndo. Ele só pode ser reencontrado quando você para, quando desiste de controlar, quando abandona a ideia de que precisa ser mais do que já é. É nesse esvaziamento que a lembrança volta. Não como um pensamento, mas como uma certeza calma, profunda, inegociável. Você nunca esteve separado. O que separou você de si mesmo não foi um erro, foi um condicionamento. Foi o acúmulo de vozes que você ouviu desde cedo. Não pode, não consegue, não é capaz. Isso é coisa da sua cabeça. Isso é grande demais para você. Aos poucos, essas vozes externas foram se infiltrando dentro. E sem perceber, você passou a chamá-las de eu, mas elas não são você. São apenas memórias, são repetições, são distrações que te mantêm afastado de um núcleo que está aí, agora, vivo e disponível, esperando que você apenas pare e ouça. Ativar o Deus dentro de você não tem nada a ver com se tornar alguém especial. Tem a ver com deixar de sustentar tudo o que te disseram que você precisava ser. Tem a ver com se esvaziar das máscaras, das pressões, das mentiras sutis que você comprou sobre quem é. Não é sobre subir, é sobre descer. Descer até o ponto mais silencioso do seu ser. Descer até a parte que não precisa de palco, de aplauso, de controle, porque ali, no fundo, o divino nunca saiu, ele só se recolheu, esperando o momento em que você se cansasse do barulho e finalmente voltasse para casa. E talvez esse momento seja agora. A seguir, vamos mergulhar profundamente no que, de fato, te desconectou dessa verdade. Vamos expor, com clareza e sem ilusões, os condicionamentos que silenciaram a sua essência e como iniciar o processo de voltar a si mesmo, com presença, com coragem e com verdade. A desconexão que você sente não é falta de fé, não é fraqueza e definitivamente não é defeito seu. É apenas o resultado de uma vida inteira sendo moldado para caber num mundo que não sabia reconhecer a sua profundidade. Desde cedo, você foi treinado a se adaptar, a se enquadrar, a reprimir o que sentia para ser aceito. Aprendeu que vulnerabilidade era fraqueza, que intuição era fantasia, que silêncio era perda de tempo. Aos poucos, o barulho do mundo foi sobrepondo o sussurro da sua alma, e sem perceber, você começou a se afastar do que havia de mais puro em si, sua conexão direta com o divino que vive dentro. Essa desconexão não foi um ato consciente, foi gradual. A cada vez que você teve que engolir uma emoção para agradar alguém, a cada vez que sentiu algo verdadeiro, mas teve que negar para ser normal, a cada vez que a sua verdade foi pequena demais diante das expectativas alheias. E talvez o mais doloroso, a cada vez que você sentiu que não podia ser quem é por inteiro, e ainda assim se manteve ali, calado, sorrindo, fingindo que estava tudo bem. Essas pequenas traições internas são como véus, vão cobrindo,
camada por camada, a presença viva do Deus que pulsa dentro de você. Com o tempo, esse afastamento deixa marcas. Você começa a desconfiar de si, começa a depender cada vez mais de opiniões externas, de validação, de segurança fora, e cada vez que faz isso, reforça a ideia de que a resposta não está em você, mas está. Sempre esteve. Só que o mundo te convenceu de que era perigoso confiar nessa voz interna, que era egoísmo, que era loucura, que era fraqueza, quando na verdade essa voz era o seu caminho de volta para casa. Ela era a presença silenciosa do sagrado tentando te alcançar no meio do caos. E não se engane, essa dor que você sente às vezes, essa sensação de vazio, essa inquietação que aparece quando tudo parece estar certo, mas algo ainda falta, isso não é defeito, isso é o chamado. É o divino em você dizendo, você se esqueceu, mas eu estou aqui. Esse vazio não é um buraco, é espaço para lembrar. É o útero do despertar. É o ponto onde a alma começa a se mover de novo, sutilmente, como quem sussurra, ei, olha para dentro. Mas para ouvir, você vai precisar de coragem. Coragem para silenciar o excesso. Coragem para parar de buscar fórmulas e começar a se escutar de verdade. Porque não existe mapa para o seu retorno. Só existe caminho, e ele é único. Ele começa quando você decide, com sinceridade, que não quer mais viver uma vida que não carrega a sua alma. Que não quer mais seguir adormecido dentro de um corpo que foi feito para ser templo. Que está disposto, pouco a pouco, a retirar os véus, a acolher as dores, a limpar os ruídos, não para se tornar alguém melhor, mas para voltar a ser quem você nunca deixou de ser. É nesse ponto que o Deus interior começa a emergir. Não como algo que você conquista, mas como algo que sempre esteve ali, esperando que você criasse espaço. Porque Deus não se impõe, Ele aguarda, Ele sussurra, Ele se revela no ritmo do seu retorno. E esse retorno não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro, só precisa ser seu. A seguir, vamos falar sobre esse processo de retorno com mais clareza. Como se reconectar com essa presença divina, não por teoria, mas por vivência. O retorno ao Deus interior não acontece com grandes explosões, nem com promessas mágicas. Ele começa como tudo o que é verdadeiro, em silêncio. Ele não se revela no barulho da mente, nem nas pressas da vida. Ele se insinua nos instantes em que você finalmente desacelera. Quando você escolhe estar inteiro no momento, sem distrações, sem metas espirituais, sem tentar atingir nada. É nesse espaço simples, às vezes no meio de uma respiração, ou num instante de pausa entre um pensamento e outro, que o sagrado começa a te alcançar. Não como algo novo, mas como algo antigo que você havia apenas esquecido. Reconectar-se com essa presença não exige um ritual específico, nem uma técnica secreta. Exige sinceridade. Sinceridade para parar de correr atrás de si mesmo, para parar de tentar se tornar espiritual. Porque a espiritualidade não é uma estética, nem uma linguagem rebuscada, nem um conjunto de regras. Ela é uma escolha íntima de voltar à essência, de lembrar que você já carrega o que procura e que a única coisa que te separa disso é a sua atenção dispersa, voltada para fora, quando o portal sempre esteve dentro. Você não precisa de mais informações. Você precisa de presença, de escutar o que está vivo agora, de perceber o corpo, o espaço entre os pensamentos, a emoção que está ali, tentando ser sentida há dias, porque é nesse nível que o Deus interior se manifesta, na lucidez de estar aqui. Quando você para de fugir de si e decide olhar com verdade o que sente, o que pensa, o que carrega, não para julgar, mas para abraçar. E é nesse abraço silencioso que você começa a recuperar a inteireza que o mundo tentou tirar de você. O sagrado em você não precisa de teatro, ele só precisa de espaço. Um espaço onde você possa simplesmente existir, sem cobrança, sem culpa, sem esforço. Um espaço onde você possa respirar com profundidade e sentir que não precisa provar nada para ser digno da presença divina. Porque essa presença não está esperando que você seja melhor para se revelar. Ela só está esperando que você esteja disponível, que você tire os fones do barulho interno e escute o silêncio que existe por trás de tudo. Esse silêncio que não é ausência, é plenitude. E aos poucos, você vai percebendo algo que talvez nunca te contaram. Você não precisa mudar o mundo para se sentir em casa. Você só precisa lembrar quem é e viver a partir desse lugar.
Quando essa lembrança se instala, as decisões mudam. A forma como você caminha, como você fala, como você toca o outro, tudo passa a carregar a vibração da presença. E é aí que o divino se torna visível. Não como um milagre externo, mas como uma qualidade interna que transborda. Esse é o ponto onde o retorno começa a gerar frutos. Não porque algo espetacular aconteceu, mas porque finalmente você se lembrou de respirar com a alma. E essa respiração, essa escuta, essa simplicidade viva é a morada de Deus em você. Na última revelação, vamos encerrar essa jornada com aquilo que talvez seja o mais difícil de todos os passos. Confiar no processo silencioso da vida e viver a partir dessa presença sem precisar entender tudo. Porque a verdadeira sabedoria não é saber mais, é confiar mais no que já está vivo em você. Chega um momento na jornada em que não há mais o que buscar. Não porque todas as respostas foram encontradas, mas porque, finalmente, você entendeu que não precisa mais delas para se sentir inteiro. Esse é o ponto onde a mente começa a se render à consciência. Onde o controle começa a dar espaço para o fluxo. Onde o excesso de explicações se dissolve na experiência silenciosa de simplesmente ser. Não é desistência, é entrega. Não é passividade, é presença. E é só a partir dessa presença que o Deus em você pode florescer. Não como uma força distante, mas como o próprio fundamento da sua existência. Você não precisa de provas para confiar em algo que você já sente. A dúvida é da mente, mas o reconhecimento é da alma. E sua alma sabe. Ela sempre soube. Mesmo quando você se sentiu perdido, desconectado, confuso, mesmo quando você se viu sufocado pelas exigências de um mundo barulhento, sua alma permaneceu ali, intacta, aguardando o instante em que você se cansasse de tudo o que não era real e voltasse. Voltasse com humildade, voltasse com verdade, voltasse sem precisar se justificar, nem pedir desculpas por ter esquecido. Porque a presença divina em você não guarda mágoas, ela espera, com amor, com silêncio, com luz. E o mais bonito de tudo é perceber que não existe um lugar final, não existe uma linha de chegada. O que existe é um retorno constante, uma lembrança que se atualiza a cada instante, cada respiração, cada escolha feita com consciência. O sagrado não é uma meta, é uma prática viva. E você não precisa se tornar alguém novo para vivê-lo. Você só precisa parar de se esconder de si mesmo, parar de fugir da simplicidade, parar de alimentar essa ideia de que precisa consertar tudo antes de se permitir sentir a plenitude que já te habita. O Deus dentro de você não exige perfeição. Ele só pede presença. Ele se manifesta no olhar que acolhe, na palavra que cura, no gesto que nasce do coração. Ele não está interessado na sua performance. Está interessado na sua inteireza, no seu sim sincero, na sua escuta verdadeira. E, talvez, tudo o que você precise agora não seja mais uma técnica, mas apenas o compromisso silencioso de viver com alma, de fazer da sua vida um altar vivo, de fazer do seu corpo um templo onde a presença divina possa se mover com liberdade. E se você chegou até aqui, talvez algo em você já tenha sido tocado, não por mim. Não por esse vídeo, mas por você mesmo, pela parte mais esquecida, mais sutil e mais sagrada do seu ser. E talvez, nesse exato momento, você perceba que o que você sempre buscou nunca esteve fora. Estava em cada silêncio que você evitou, em cada emoção que você suprimiu, em cada verdade que você teve medo de sentir. Mas agora você sabe, e quando você sabe, não pode mais se enganar. A ativação do Deus em você começa com uma simples escolha: parar de viver a vida como se estivesse separado do todo e lembrar a cada passo que a centelha que habita em você é a própria origem do universo se expressando em forma humana. Não existe despertar maior do que esse, e você já está nele. Agora é caminhar, em silêncio, com coragem, com alma,